Gostaria que vocês abrissem as Escrituras. Eu sei que vocês guardam a Bíblia no coração, mas é bom a gente levar também em nossas mãos a palavra de Deus. Segunda carta à igreja de Esmirna, Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 até o verso 11. É o tema dessa noite para a nossa meditação. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro, o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos para nós fazermos mais uma oração ao nosso Deus. Quanto mais orarmos, mais abençoados nós seremos. Oremos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, hoje nós estamos aqui de volta, graças a Deus, mais uma terça-feira, para nós examinarmos as Escrituras Sagradas, para nós meditarmos na palavra santa do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é uma água pura, cristalina e salutar. Aqueles que se alimentam da palavra de Deus são fortes, são revestidos da unção e do conhecimento de Deus. Abençoe esta igreja, esta congregação, que os irmãos que estão aqui hoje possam sentir a presença de Deus com alegria, a força do Senhor em suas vidas, porque com certeza, Senhor, o Senhor está presente nesta casa para nos abençoar nessa noite. Que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações e que haja um resultado positivo, um resultado espiritual para as nossas vidas, porque nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Vocês, os irmãos, poderão tomar vossos lugares e para a nossa meditação nessa noite, na palavra do nosso Deus, já que hoje é um culto de ensinamento e é um dos cultos mais importantes da casa do Senhor, porque nós temos a oportunidade de nós examinarmos as Escrituras e crescermos na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, né? Porque a palavra de Deus já é abençoada. Louvado seja Deus. Bem, Apocalipse 2, 8 a 11 fala justamente da igreja de Esmirna. As 7 igrejas da Ásia são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que compõem as igrejas da Ásia. Quando o Evangelho chegou naquela região, bem depois que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os apóstolos, os discípulos do Senhor se espalharam pelo mundo, por toda aquela região, aquele mundo conhecido daquele momento, e evangelizaram e pregaram a palavra de Deus naqueles lugares. E formou-se essas 7 igrejas, onde hoje é a região da Turquia, o país da Turquia, onde ficava localizado as igrejas, que é conhecido hoje como as igrejas da Ásia. Dessas igrejas, a gente pode observar, quando a gente lê o conteúdo das cartas, certamente vocês já leram as 7 igrejas, né? Se você não leu ainda essas cartas, aproveite a oportunidade quando você chegar em casa, para você ler a mensagem
o conteúdo que Deus mandou para cada uma daquelas igrejas. São 7 igrejas. E quando a gente lê os conteúdos das cartas que foram enviadas para as 7 igrejas, a gente pode perceber que somente 2 daquelas igrejas conseguiram permanecer fiéis e tementes à palavra de Deus. E justamente as 2 igrejas que permaneceram fiéis ao Senhor foram a igreja de Esmirna, que é a que nós iremos examinar agora, e a igreja de Filadélfia. Foram essas 2 igrejas. Agora observe uma coisa: enquanto a maioria das igrejas receberam repreensão, quando você lê com calma o conteúdo das cartas, você vai observar, enquanto que a maioria daquelas igrejas receberam repreensão de Deus, olha aí que interessante, e Esmirna não recebeu repreensão da parte de Deus. Pelo contrário, ela recebeu encorajamento, elogios da parte do Senhor, para ela continuar na luta e na peleja. E quando nós lemos no começo do texto, você pode observar que o próprio Deus diz: conheço as tuas obras, né? Lá no começo, que Deus conhecia as obras da igreja, e ele mesmo reconhecia, o próprio Deus, que a igreja era pobre, não tinha riqueza, não tinha bens materiais. Mas olha o que Deus diz da igreja: tu és rica. O que faz uma igreja ser rica, o que faz o senhor e a senhora ser uma pessoa próspera e rica nesse mundo, não é os bens materiais, não é o dinheiro, não é a prata, não é os metais preciosos desse mundo, mas a fidelidade a Deus, a presença do Espírito de Deus na sua vida. É isso que te enriquece, é isso que nos enriquece. Bom, enquanto a maioria das igrejas receberam repreensão, Esmirna e Filadélfia, posso citar Filadélfia, Deus não repreendeu essas igrejas. Deus encorajou, incentivou, elogiou para que elas continuassem fazendo a obra de Deus. Amém? Quem faz a obra de Deus nesse mundo, quem planta boa semente nesse mundo e dá fruto, João 15, o Evangelho diz que Deus limpa para que dê mais fruto e os frutos permaneçam em Deus. Vocês estão dando fruto para Deus? Está dando fruto para Deus, aí levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Eu vou dar aqui alguns exemplos, irmãos, para nós fazermos um paralelo, uma pequena comparação entre a igreja de Esmirna e não todas as igrejas, mas algumas igrejas. Por exemplo, a igreja de Laodiceia se considerava rica e autossuficiente, que era uma das igrejas da Ásia. E se nós lermos Apocalipse capítulo 3, o verso 17, falando sobre Laodiceia, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, Deus fala, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se considerava rica, enriquecida, porém possuía as características e a cara desse mundo. Olha aí, uma igreja que se considerava rica, autossuficiente, mas faltava nessa igreja de Laodiceia as virtudes de Deus. Ela era uma igreja que tinha tudo isso, tinha bens materiais, riqueza, mas era uma igreja pobre espiritualmente. Deus diz que eles eram, olha só, Deus fala, que eles eram desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora, a igreja de Esmirna, que é a igreja que nós estamos analisando, passava tribulação, não possuía bens materiais, era pobre, mas Deus disse para essa igreja que ela era rica. Olha a diferença aí, para você se entender o que o Espírito de Deus está falando conosco aqui. Apocalipse 2, versículo 9. Vamos ver as palavras do mestre para a igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza,
mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna sofria perseguição, tribulação, era pobre, mas nesta igreja de Esmirna refletia a glória e o poder do Senhor Jesus Cristo. Nesta igreja que sofria, que padecia tribulações, perseguições por conta do Evangelho, nessa igreja estava escondido o verdadeiro tesouro e as riquezas celestiais. Você pode até se considerar uma pessoa sem recursos nessa noite. Você pode até dizer: eu não tenho um bom emprego, não tenho uma boa renda, não tenho muitos bens materiais, mas uma coisa não te pode faltar: a presença do Espírito Santo na tua vida. Porque o que faz você ter vida nesse mundo como igreja do Senhor é a presença do Espírito Santo na tua vida. Tudo isso estava acontecendo, irmãos, há muitos anos no início da igreja. Olha só, que os problemas que uma igreja passa, uma denominação passa, isso não é coisa agora do momento, não. Lá no começo, o inimigo já lutava contra as igrejas do Senhor, contra a casa de Deus. Ó, apesar da sua fraqueza, pobreza e grande aflição, Esmirna possuía o que faltava na igreja de Éfeso. Olha outro paralelo com essa igreja. A igreja era pobre, fraca, né? Belicamente, ou seja, financeiramente, mas ela tinha uma coisa, essa igreja de Esmirna, esses irmãos de Esmirna, que faltava na igreja de Éfeso. O quê? Fidelidade de coração a Deus e o primeiro amor pelas obras do Senhor. Abre aí Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, que o Senhor vai estar falando sobre a igreja de Éfeso, dizendo: Deus disse assim, ó: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha, veja bem, Deus está repreendendo a igreja de Éfeso, uma igreja que também recebeu uma carta, uma orientação, recebeu a exortação do Senhor. No caso dessa igreja aqui, ela era uma igreja assim, com bastante pessoas, uma igreja que no começo foi avivada, cheia do Espírito Santo, mas com o passar do tempo, ela foi se esfriando e perdeu o primeiro amor pelas coisas de Deus. Mesmo esta igreja, agora eu volto para Esmirna, tendo dificuldade, tendo lutas espirituais, perseguições, ela não perdeu, a igreja de Esmirna não perdeu o primeiro amor pelas coisas de Deus. Renove as suas esperanças aqui hoje. Não deixe o amor que você tem por Deus morrer. Não deixe nada nessa vida atrapalhar a sua comunhão com Deus. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos, um dia Ele vai requerer. Um dia nós iremos prestar conta ao nosso Deus. E a primeira coisa que Ele vai pedir de nós é justamente isso: o primeiro amor pelas suas coisas, o amor no coração, o amor pela obra de Deus. Guarde isso bem na sua vida. A igreja que Jesus vem arrebatar, porque nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, é uma igreja parecida, semelhante com a igreja de Esmirna. Uma igreja perseguida, uma igreja que não possui nem ouro, nem prata, nem riqueza deste mundo, mas é uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que está fazendo a obra de Deus nessa terra, uma igreja que está estendendo as mãos para os caídos, para aqueles que estão na margem da sociedade. A igreja que está fortalecida por Deus, ela possui essas características do amor de Deus em seu coração, para poder lançar a semente de Deus nessa terra, resgatando as vidas. E quando eu leio as passagens bíblicas, e quando eu leio esse texto sobre a igreja de Esmirna, irmãos, e principalmente essa parte, que ela não possuía bens materiais,
que ela não possuía riqueza nesse mundo, mas era uma igreja rica, que o próprio Deus falou isso, me faz lembrar aquela passagem bíblica que o apóstolo Pedro e João, quando eles desceram às 3 horas da tarde para orar no templo em Jerusalém. Quando Pedro desce para a oração, ele se depara com um senhor deficiente físico, pedindo esmola na porta do templo. E eles olham para os discípulos, para Pedro e João. Aquele homem olha para Pedro e João e diz: me dê uma esmola. E Pedro, interessante que Pedro, tomando a palavra, disse para ele assim: olha para nós. O mundo vai dizer, você vai ter que dizer para o mundo: olha para nós. O mundo tem que olhar para você, o mundo tem que olhar para a senhora, o mundo tem que olhar para nós e receber de nós alguma coisa boa. E quem tem a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo, tem sempre algo bom para dizer para aqueles que estão sofrendo. Quem tem Deus no seu coração, tem sempre a palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento para aqueles que estão caídos, arriados nessa terra. Por isso que você é igreja, por isso que você, a senhora e o senhor foi chamado com essa missão de levar pão, de levar palavra para aqueles que estão caídos nessa terra. E no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no versículo 6, Pedro diz para o homem assim: não tenho prata, não tenho ouro. Olha o que ele fala: mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não era um homem rico, não tinha possessões, não tinha bens materiais, não tinha ouro, não tinha prata, nem um centavo para dar para aquele homem que estava pedindo a esmola. Mas ele deu algo muito mais precioso que as coisas desse mundo. Deu Jesus para aquele homem. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, nesse mundo, irmãos. A gente não precisa do ouro e da prata nessa terra. A gente não precisa ter riqueza, esperar ficarmos ricos ou poderosos para sair no mundo, para anunciar a palavra de Deus. Não. Nós vamos na força do Espírito Santo de Deus. Nós não carregamos prata nem ouro conosco, mas uma coisa preciosa devemos levar: Jesus Cristo conosco, o Nazareno, Filho de Deus, porque Ele é que tem poder para levantar os caídos da força. Aquele homem se levanta e entra dentro do templo e começa a glorificar Deus. Deus fez um grande avivamento através daqueles 2 homens simples que não tinham prata, não tinham ouro, irmãos. Você tem uma ideia do resultado daquele milagre? Quase 3.000 almas se convertem ao Senhor pela palavra de 2 discípulos que não tinham bens materiais, mas tinham o verdadeiro tesouro que é Jesus em sua vida. Quem tem Jesus aí, levanta a mão da glória a Deus. Olha, irmão, presta atenção: a igreja do Senhor tem que entender que a igreja do Senhor não pode ter parte com as coisas desse mundo. João, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 15, ele fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que o Senhor quer dizer com essas palavras? O que o Senhor quer dizer quando ele usa esse termo? Não ameis o mundo. E tanta gente agarrada com as coisas desse mundo aí, tantas pessoas desesperadas para granjear, para somar, Eu vou usar aqui um exemplo, não estou falando da vida de ninguém, não quero aqui criticar nenhuma denominação, nem seus líderes, mas tem tanta gente nesse mundo preocupada em construir templos luxuosos, pedras importadas, tanta coisa bonita, tanta coisa brilhando, mas falta o brilho do Espírito Santo de Deus. As pessoas entram aqui da igreja, saem do mesmo jeito, cantou louvor, foi embora do mesmo jeito, os problemas continuam. Não, tem que haver uma mudança, porque a glória de Deus tem que estar nessa casa. A glória do Senhor tem que estar dentro desta igreja, na sua vida e no seu coração. Para que o milagre de Deus aconteça, para que Deus levante o caído, para que Deus levante aquele que se encontra, aquela que se encontra prostrado. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Diga assim: eu preciso ser cheia do Espírito Santo para pregar o Evangelho com a autoridade, com unção, com o poder de Deus. A
igreja que Jesus vem arrebatar, ela é diferente do mundo. Ela reflete em si a glória do Deus vivo, o poder do Senhor. É um poder especial, irmãos. Vamos ler um pequeno texto que se encontra em Tito, a Epístola de Tito, né? Capítulo 2, versículo 14. Olha como é que Deus trata a igreja. Olha como é que Deus se dirige à igreja. A igreja somos nós, tá, irmãos? Aonde esse tabernáculo que nós estamos aqui dentro, hoje aqui, se é apenas um galpão, um lugar onde a gente se reúne para nós glorificarmos a Deus e agradecermos a Deus por essa casa. Mas o templo do Espírito Santo é a senhora. O senhor que me ouve agora, a senhora, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu o teu coração para fazer morada eterna. Tito capítulo 2, versículo 14, ó, o qual se deu a si mesmo, quem? O próprio Cristo, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si, olha que interessante, um povo seu, o quê? Especial, não é isso? O que mais? Zeloso e de boas obras. Não é geloso, não. Você tem que ser quente, em nome de Jesus. Um povo firme, zeloso na obra de Deus, com as boas obras do Senhor na sua vida. Essa é a igreja que o Senhor vai buscar, um povo especial, seu, zeloso e de boas obras diante do Senhor. Agora, Deus fez uma promessa para a igreja de Esmirna. Nós estamos falando da igreja de Esmirna. Vamos lá. Apocalipse 2:11. Olha a promessa que Deus faz, irmãos. Eu faço uma pergunta para você agora. Você se parece com a igreja de Esmirna? Quem se parece aí? Quem já leu essa carta? Ó, a nossa vida, a vida do crente, do cristão que nesse mundo é parecido com a igreja de Esmirna. Eu posso falar por mim e por vocês aqui, eu conheço a maioria dos irmãos que estão aqui. Somos pessoas simples, somos pessoas humildes. Podemos dizer, nós não temos ouro, nós não temos prata, não temos riqueza, mas temos o quê? A graça e o poder do Espírito de Deus em nossa vida. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Segunda morte? Coisa estranha, né, irmão? Mas existe a segunda morte. Segunda morte é a pior das mortes, porque o sujeito passou a eternidade distante de Deus, né? Enquanto a vida nesse mundo da esperança, quando você estiver nessa terra, respirando e andando, ainda há uma esperança de vida eterna com Deus. Mas o dano da segunda morte não virá para aqueles que servem a Jesus Cristo, para aqueles que já entregaram a sua vida definitivamente, de corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus, aqueles que se consideram propriedade de Deus, já escaparam da segunda morte. Jesus elogiou a igreja de Esmirna por causa da sua fé firme durante o sofrimento. A marca desta igreja de Esmirna, nós podemos destacar o sofrimento. Não se assuste, você que se encontra aqui nesse momento, por eu falar do sofrimento. O sofrimento, a luta, as pelejas, fazem parte da vida do cristão. Quando você passar por lutas, sejam elas espirituais ou materiais, não perca a oportunidade de você testificar de Deus e mostrar a sua fidelidade ao Senhor através da fé. Não tenha medo de enfrentar as lutas, os problemas e a adversidade que poderão vir sobre a sua vida. Essa provação que a senhora está passando, me escute bem, por favor. Essa luta que você está vivendo não é para a sua derrota, é para a glória de Deus. É nessa luta aí que você está passando que
que você tem que erguer a sua cabeça, olhar para o céu, confiar no Senhor, porque em Jesus você venceu até a morte. E esses problemas que estão te envolvendo ou nos envolvendo, não vai acabar com a nossa fé. Tenha esperança e confiança no Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 28. O Senhor Jesus deu um despertamento para os discípulos, porque alguém, quando o Senhor estava pregando a palavra, alguém pôs medo, tentou colocar medo em Jesus e nos discípulos. Herodes está te procurando, vai tirar a tua vida. Quando o Senhor estava pregando naquelas regiões da Galileia, antes da sua morte, Mateus 10, 28, o Senhor Jesus falou assim: e não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é esse? O nosso Deus. Porque tudo está na palma da mão dele. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já estejam prestes a perder sua esperança, a sua fé, porque você não conseguiu ver ainda o resultado através, ou seja, sobre esse problema que você está vivendo. Talvez tem pessoas aqui, entre nós aqui, Deus conhece o coração de cada um, que você, os seus problemas, suas dificuldades que você está vivendo, você já pensou até em desistir, de não orar mais, de abandonar o barco, né? Faça isso não. Coloque a sua fé em prática. Lembre-se de uma coisa. Jesus falou em João, no capítulo 16, versículo 33, no Evangelho: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa luta que a senhora está passando na família, às vezes até no casamento, né? Luta com enfermidade, luta com os sentimentos, né? Os cristãos, os servos de Deus, passam todos os tipos de luta. Mas lembre-se de uma coisa: tenha ânimo, tenha fé, você vai vencer. Nós iremos vencer. Vocês acreditam nisso, igreja do Senhor? Vocês têm essa fé no coração de que vocês são capazes de vencer as lutas e as provações dessa vida? Esses dias eu estava lendo as notícias internacionais e eu encontrei o testemunho de uma senhora. Essa senhora era uma cristã e morava no país do Iraque, aquele país que foi destruído pela guerra. E ela viveu uma experiência de perseguição. Por causa da guerra, olha só, irmãos, os familiares estavam dispersos. E a filha desta mulher encontrou a mãe. Ele disse, chorando, desesperada. Olha o que a filha disse para a mãe, de forma desesperada, chorando: nossa casa ficou destruída. O que a filha disse para a mãe: perdemos tudo por conta da guerra. E a mãe respondeu: não é verdade, nós não perdemos tudo, porque não perdemos a fé. Glória, glória. Olhe para você agora, olhe para dentro da sua vida, olhe para dentro do seu coração agora. Todo mundo vive nesse mundo em busca de realizar um sonho, né? Nem tem um projeto, né? Nós estamos aqui agora, vamos ser realistas. Se amanhã você está pensando, amanhã eu tenho que resolver isso, não é isso? A nossa vida não é assim. Amanhã tem que, né, resolver aquele problema, tem que ir no mercado, tem que fazer alguma coisa, né? E tem outras coisas superiores a isso dentro de nós, né? Que são sonhos que a gente quer realizar, né? Sonho para a sua casa, para a sua família, né? Um bem-estar social da sua família, até mesmo para a sua vida. Olha o caso desta senhora, perdeu tudo na guerra, filho desesperadamente chorando.
perdemos tudo. Nossa casa foi destruída. E a mãe, naquela situação, não perdemos tudo não, isso não é verdade. Não perdemos a fé. Aleluia. Se perde tudo nessa vida, aí sim, quando se perde a fé e a esperança em Deus. Cadê o povo de fé aqui nessa noite? Aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 38, o escritor diz assim: o meu justo viverá da fé. Falo justo, a palavra está estendida a homens e a mulheres, a justos diante de Deus. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente vive pela fé nessa terra, irmãos. A gente não vive baseado em circunstâncias. Hoje eu estou com muito dinheiro, estou resolvendo todos os problemas hoje. Aí mês que vem você não tem nada, você está morto. Capital, está chorando. Não! Com dinheiro ou sem dinheiro, glorifica a Deus. Porque nós vivemos pela fé, nós vivemos de aparência. O justo viverá da fé. Você não é justo diante de Deus, você não é uma mulher justa? Viva pela fé, em nome do Senhor Jesus. Tem uma passagem bíblica, eu não consigo me esquecer dessa passagem. Está lá em Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 24. Esse é o dever de casa, vocês fazerem essa leitura, porque não vai dar tempo de ler, que é muito longo. Essa passagem conta a história do profeta Elias, e vou falar aqui em poucos minutos, por conta da hora, que a hora está correndo. O profeta Elias, ele estava em um lugar, numa região, ele estava num lugar, onde ele estava, o rio secou, a água acabou. E o anjo disse para ele: sai daqui, acabou os recursos. Ele foi para outro lugar. E ele: onde eu vou? Estou dando um exemplo aqui para vocês, irmãos. Deus falou assim para ele: eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. Sai daqui e vai lá para Sarepta, uma região de Sidom. E Elias obedeceu a voz do Senhor, saiu. Quando ele chega em frente à casa da viúva, eu estou falando de fé. Estou falando de igreja que sofre, que passa luta, passa perseguição. Estou falando de pessoas que vivem na luta, na peleja, mas são fiéis a Deus. E eu acredito que eu estou vendo essas pessoas aqui na minha frente. Quando Elias chega na casa da viúva, a viúva estava saindo de sua casa para pegar 2 gravetos para fazer o último bolo para o filho, depois morrer de fome, porque havia uma seca naquela região. Quando Elias se depara com ela, diz para ela: me traga um pouco d'água para eu beber. A viúva trouxe a água. Quando ela dá água para o Elias diz: agora prepara um pequeno bolo para eu comer, que ele estava vindo de viagem. Foi nesse momento que a viúva falou para ele assim: bem, eu estou pegando os 2 gravetos para fazer o último punhado de farinha. Olha a quantidade de farinha que estava dentro daquela vasilha. Um punhado. Pouca farinha. Vamos fazer para eu e para o meu filho comermos, para nós comermos, e depois vamos morrer, porque não tem mais o que comer. Só tem um pouco de farinha e um pouquinho de azeite lá no botija. E Elias olhou para ela e disse: faça conforme você vai fazer. Faça isso. Mas primeiro, faça um pequeno bolo e me traga. E a viúva obedeceu o profeta e trouxe. Elias abençoou aquele pouco que tinha ali naquela botija, naquela vasilha, a farinha e o azeite, e disse para ela: a partir de hoje, não vai acabar a farinha na panela e o azeite na botija até que volte a chover nessa região. Ela acreditou no profeta do Senhor, mas interessante que Elias diz para ela: primeiro você traz aqui para o profeta, porque tudo, irmãos, tem que ter Deus na nossa frente. Primeiro é Deus, não é isso? Primeiro é Jesus na sua vida.
Eu amo muito a minha esposa que está aqui. Mas primeiro é Jesus na nossa vida. Você pode ter um grande amor pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus bens materiais. Mas primeiro é o Senhor. Por isso Elias disse para a viúva: primeiro você traga um pequeno bolo para mim comer, para eu comer dignamente. E ele abençoou a casa dele. Mas o que me chama a atenção, que eu quero voltar para a igreja de Juína, é o seguinte: que a mulher que Deus, a viúva que Deus havia preparado para sustentar o Elias, ia morrer de fome. Como é que pode isso? Porque o nosso Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz coisas espantosas aos olhos humanos. Que somente crentes de verdade, cristãos autênticos, conseguem compreender e entender a mente do Senhor. Quando Deus fala, depois vocês examinem lá por gentileza, Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 24. Quando Deus fala: já preparei uma viúva que vai te sustentar. A viúva, o nome já diz viúva, sem recursos, sem recursos dentro da sociedade que estava viúva, e além do mais, uma seca terrível. Mas nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome do Senhor? Você pode agradecer a Deus nessa hora? A igreja de Juína sofreu terríveis perseguições, mas nada foi capaz de afetar aqueles irmãos ou de afastar aqueles servos da presença de Deus. Passavam as lutas, tribulações, mas Deus estava sempre ali com a providência para os seus filhos naquele lugar. Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao verso 39, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, homem cheio do Espírito Santo. Eu vou encerrar lendo essa passagem com vocês, depois vamos fazer um clamor aqui nessa noite, que Deus abençoe a sua vida grandemente, porque eu sinto que vocês estão com uma fé muito aumentada, muito grande nessa noite, através da palavra de Deus. Aleluia. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta. Olha aí. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não deixe nada desta vida separar você do amor de Deus. Não deixe que os problemas dessa vida venham bater tua fé, venham tirar tua esperança, tua confiança em Deus. Entrega a tua vida na mão do Senhor, coloca a tua fé em prática. Tudo vai melhorar para você em nome de Jesus. É na hora da luta e do sofrimento que nós precisamos despertar nossa fé no Filho, o unigênito de Deus, aquele que tem todo o poder. Levanta a tua mão, dá graças a Deus e fica de pé, por favor, que nós iremos fazer um clamor aqui agora. Meu Deus! Vamos orar. Talvez na sua vida tenha algo aí que você já considera impossível, né? Você já orou: não tem jeito. Tem jeito. Jesus dá jeito em tudo. Jesus é poderoso. Ele é o Senhor. Quero ver a voz de vocês agora clamando comigo, orando. Levanta a mão para o céu agora. Ora pela tua causa, ora pela tua família, ora pelos teus problemas agora em nome de Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Deus aqui agora. Entrega a tua vida a Jesus.
faça uma aliança com o Senhor, faça um propósito com Deus. Você vai melhorar a sua vida, sua confiança no Senhor. Tudo vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai tirar os cascalhos do caminho. O Senhor vai remover as pedras agora. O Senhor vai tirar as muralhas. Ele vai remover agora do teu caminho todo o empecilho. As portas se abrirão pelo poder de Deus. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a falar com Deus agora. São poucos minutos de oração, mas vai haver um avivamento na tua vida. O Senhor vai enviar anjos celestiais para visitar a tua casa, a tua família, e vai ser agora, em nome do Senhor. Meu Deus e meu eterno Pai, eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, porque pelo teu nome, Senhor, todas as coisas vieram a existir, Senhor. Todo esse universo, a fauna e a flora, tudo, meu Senhor, o cosmos, a galáxia, tudo isso, meu Deus, provém de tuas mãos, pois tu és o Deus poderoso. E esse problema que a tua serva está passando, esse problema que o teu servo está vivendo, nós estamos colocando agora nas tuas mãos, Senhor. Começa a agir nesse momento a favor dos teus servos. Vai repreendendo agora o inimigo e toda a força do mal, toda a força das trevas. Sai de dentro desta casa agora. Sai de dentro desse lugar agora, desse lar. Sai desse corpo agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora, Satanás, espírito mal. Você que é o causador de todos os males, doenças, enfermidades, tribulações, angústias. Vai embora agora de dentro desta casa. Sai desta família. Sai do caminho deste homem e desta mulher. Pelo poder da oração. Você que está atrapalhando a felicidade, a comunhão, a alegria e a paz desse lar. Eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, vai embora e não volta nunca mais. Sai! Em nome de Jesus Cristo. Pelo poder da oração. Em nome de Jesus. Pode bater palma para o Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, porque é digno. A igreja do arrebatamento é uma igreja sofrida, é uma igreja que luta, mas é uma igreja vitoriosa. Aleluia, santificada pelo poder da palavra do nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.